Então, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos aí para nossa terceira aula, né? Da nossa terceira temporada aí nos Cânones de Dort, os capítulos 3, 4, certo? São capítulos juntos, na verdade, lá nos cânones, beleza? Então, só para atualizar, os irmãos, né, na aula passada, na semana passada, aliás, eu não pude gravar a aula porque. Gravar não, né? Eu faço ao vivo, na verdade, né? Dessa vez eu estou gravando para liberar hoje à noite, né? A aula para vocês. Viu? Mas próxima semana, com fé em Deus, eu estarei. Aliás, não. Na próxima segunda-feira eu acho que eu vou fazer palestra de manhã e à tarde, eu não sei se vai dar tempo. De qualquer maneira, não é quando não der tempo assim de fazer live mesmo, né? Ou então não tiver jeito, eu vou gravar pelo menos, né? Porque aí pelo menos vocês se atualizam, beleza? Mas aproveitem bem a playlist porque tem muito conteúdo bom para vocês aqui, tá? Então essa foi a razão. Não tive tempo semana passada para fazer aula nem gravar absolutamente nada. Foi bem corrida a semana, né? Tem semana que é assim mesmo. Mas vamos lá. Na última aula, meus irmãos, aprendemos um pouco mais sobre a natureza depravada do ser humano. Refletimos brevemente sobre as opiniões de filósofos a respeito da natureza humana, se esta é boa ou má, não é? Ou então, se a natureza humana é neutra. Muitos entendem que a natureza do ser humano é boa, não é? Outros entendem que é simplesmente neutra. E esse tipo de pensamento, como já falei na aula passada, infelizmente é muito difundido, é muito comum, tá? Muitos cristãos protestantes também acabam reafirmando essas ideias, e eles não sabem nem de onde isso vem, né? As pessoas falam sobre isso, tomam como sendo um senso comum, como sendo a verdade e algo que é normal, natural e irrefutável, mas não sabem as fontes, não entendem o que está por detrás disso, né? Infelizmente, às vezes, por falta de bons filtros teológicos, digamos assim, de boa teologia, por falta das confissões reformadas, né? Acabou não tendo um senso crítico para poder perceber. Né? Eles não têm um avarte da teologia, não têm um antivírus da teologia, não é, para identificar problemas, não é, até mesmo de lógica com relação à doutrina. Isso é importante, tá? Quando uma pessoa às vezes afirma algo da Bíblia, não é, ou uma doutrina específica, ela tem que se preocupar com todo o resto, né? Porque uma afirmação doutrinária, ela vai afetar outras, tá? Um dogma afeta outros. Uma leitura errada da Bíblia pode afetar toda a sua compreensão da Escritura. Então, é importante compreender que a teologia, ela é formada pela igreja a partir de um todo, de muito estudo, de uma avaliação bem mais panorâmica, não é? E especialmente em observar a unidade, a harmonia entre as doutrinas, certo? Porque isso não faz sentido, tá? Então é importante compreender. É como aquelas pessoas que defendem, por exemplo, essa ideia de tricotomia, né? O homem é corpo, alma e espírito. Eu lembro que muitos anos atrás, eu acho que eu já falei, devo ter falado isso, não sei se na primeira aula dessa temporada, mas há muitos anos atrás, né, um outro pastor começou a abraçar a ideia de calvinismo, etc., começou a estudar, mas infelizmente ele se limitou somente à soteriologia, um problema muito grande aqui no nosso contexto, infelizmente. Ah, e ele foi defender essa ideia da tricotomia e eu falei, pastor, peraí, me responda uma coisa, qual é a função do espírito no homem, né? Ah, ele disse, ora, o espírito do homem é aquela parte que não foi é, contaminado, né? Porque o ser humano ele tem contato com Deus. Eu falei, como é que você pode dizer que é calvinista, que é, né, que está indo por esse caminho, tomando esse rumo na sua vida, e você sustenta que é uma parte no homem que não foi tocada pelo pecado, não é? Sendo que aprendemos na teologia reformada que a doutrina da depravação total, né? O ser humano é morto espiritualmente. Não há uma área da vida humana, um aspecto da vida humana que não tenha sido afetado pelo pecado. Como é que fica isso? Aí eu fui questionei mais. Se o ser humano tem algo nele que não foi contaminado pelo pecado, não faz sentido aquela ideia de livre-arbítrio libertário, não é? De liberdade absoluta, do ser humano, eu tenho o livre-arbítrio, eu posso, eu faço, eu escolho, eu me autodetermino, eu tenho independência de Deus. Então, percebe? E aí, com 20 minutos de conversa, ele percebeu o erro e mudou de opinião, né? Entendeu que realmente não dá para você afirmar um dogma porque ele é mais comum e mais difundido, não é? Simplesmente porque aquilo te agrada, lhe parece mais lógico naquele momento, sem você considerar todo o resto da teologia. Né? Então você acaba criando um problema. Então é importante compreendermos isso, certo?
Então, continuando aqui. Vimos que devido à natureza da carne, a natureza em si, não é? A fraqueza da carne, aliás, a natureza em si é insuficiente para que o homem tenha o conhecimento salvífico de Deus. Ou seja, ninguém consegue ser salvo, digamos assim, apenas pelo conhecimento da natureza, ok? E que mesmo a lei, que é santa e em vários aspectos útil para toda a humanidade, não é? A lei não é apenas útil para aquele que crê em Deus. É claro que para quem crê em Deus, a lei faz todo sentido, não é? E nós temos uma motivação para obedecer à lei. Mas a lei também tem a sua utilidade para toda a humanidade, independente se a pessoa é crente ou não. Você pode ser um ateu. Os ateus, não é, vivem em um tipo de cultura que é, querendo ou não é, inspirada, entenda, é guiada por certos princípios que vêm da lei, porque são princípios morais absolutos, tá? Então a lei é útil. Mas mesmo assim, não é essa lei que é tão útil para nos ensinar uma boa regra de conduta e de moral, não pode ajudar o homem no conhecimento salvífico. Isso é um ponto muito importante, tá? É como Paulo afirma em Romanos 8, 3, a parte A, né? Que ele fala bem assim: porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, tá? Em outras palavras, a lei não pode fazer nada com relação à salvação, tá? Justamente por causa da nossa natureza. Nós somos o problema, não é? Nós somos o problema. A lei é boa, é perfeita, mas nós somos o problema, ok? E portanto aprendemos nisso, não é? Como em Gálatas 3, verso 10, que quem é das obras da lei está debaixo de maldição, certo? É o que Paulo mesmo afirma, por exemplo, não é? Em Romanos 3 e verso 20, não é? E que ninguém será justificado mediante as obras da lei. Ninguém. Sendo assim, tudo o que precisamos para a salvação, né, para o conhecimento verdadeiro salvífico, é o Evangelho. Tá? É o Evangelho. Não se pode separar o Evangelho da lei. Vocês vão perceber que isso está muito ligado, tá? Mas ao mesmo tempo, é pelo Evangelho que nós alcançamos ou conhecemos a verdadeira salvação. E não pela lei. Isso é muito importante, então, gravar na nossa mente, tá? Temos uma necessidade, então, extrema do Evangelho. Sendo assim, se nós compreendemos, então, que a lei não é suficiente, nem a própria natureza, e nada que tenha a ver com o conhecimento ou a capacidade humana são suficientes devido à nossa própria fraqueza humana, né? Então, significa dizer que para a salvação, tudo o que nós temos para o conhecimento salvífico é o Evangelho. E nada mais. Nada mais do que isso. Nenhum outro meio ordenado por Deus. Somente o Evangelho. Tá? Então, se alguém fala bem assim, eu sou de Deus sem o Evangelho, desculpa, né? Para mim não dá. Tem que haver, não é, o Evangelho aí. A pessoa tem que crer no Evangelho. Tá? Por isso que a Bíblia Sagrada, ou como Deus revela a sua palavra, nos mostra esse senso de exclusividade. Deus deu uma mensagem e é só ele e acabou. Não tem mais outro caminho, tá? É simplesmente isso. Isso mostra então para nós a nossa extrema necessidade do Evangelho. O Evangelho é a única mensagem que nos comunica a salvação verdadeira, como Paulo afirma no capítulo 1 de Romanos. É o poder de Deus, o Evangelho, e somente o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo? Então gravemos isso. Gera então estranheza diante desse princípio, né, ou princípios, quando vemos pessoas de origem cristã se voltando a uma dependência da lei, tá? E até tentando assumir a própria cultura judaica. Isso é muito comum, infelizmente, hoje no evangelicalismo, né? E ainda desses aí, né, eles dizem que creem em Jesus Cristo, que Cristo é o Salvador, mas eles, de alguma maneira, estão se esforçando para obedecer à lei, e eu não estou falando dos princípios morais da lei. Não tem nada a ver com os 10 mandamentos, né? Quando muito, uns que tentam aí guardar o sábado, como fazem os adventistas. O que eu estou dizendo é que essas pessoas se esforçam muito mais por obedecer, digamos assim, por praticar os aspectos cerimoniais da lei, tá? Justamente aquilo que não tem sentido para nós. O que é moral permanece, mas aquilo que é cerimonial passou, foi cumprido em Cristo. Eram todas sombras da obra de Cristo, Ponto. E esses têm justamente andado por esse caminho. Por conta disso, né, parece um modismo o nosso meio hoje, né, há um novo crescente, uma nova crescente dos nestorianos, dos velhos judaizantes, não é? Então hoje muitos são judeus messiânicos, se denominam assim.
acabam dando muito valor para a língua hebraica como se fosse uma língua sagrada, um idioma sagrado, não é? E assim também, né, digamos assim, fazendo um combo, também tratam o aramaico como sendo uma coisa sagrada. Eu dou muito valor para o contexto oriental, hebraico, especialmente o aramaico também, não é? São línguas realmente muito importantes para nós, mas elas não têm nada de sagrada, né? Isso aí é o dogma, não é, desses que querem ser judeus, ou que são judeus, ou que abraçam, não é, esse neo-judaísmo cristianizado. Eu não sei como classificar isso, né? E por conta disso, as pessoas acabam tratando a lei praticamente como meio de salvação, né? É uma ênfase muito grande, especialmente no que diz aquilo que é cerimonial, tá? Isso é muito importante. Nós, cristãos reformados, temos uma ética muito firme com relação à lei, tá? Isso é muito claro. Então não existe esse negócio de dizer que é cristão reformado se você não tem uma ética reformada, né? Não faz sentido. Então nós temos uma compreensão da lei moral de que ela não foi abolida, né? A lei moral permanece, tá? Então esse é um ponto muito sério e muito claro para nós. A lei moral permanece, ok? O que passou, não é, foi a lei no seu aspecto cerimonial ou então cívico, digamos assim, também, tá? Só que para nós, quando pensamos em obediência à lei, não é, já para deixar até isso claro para quem está chegando agora de repente no canal, e aprendeu, né, que agora estamos no tempo da graça, que a lei passou, né, e toda ela passou, que quando nós falamos de obediência à lei, não é, da ética cristã reformada vem da lei nesse sentido, estamos nos referindo à lei tendo como base, tendo como motivação a salvação e, portanto, a gratidão pela salvação, tá? Isso é um ponto muito importante. Nosso esforço para obedecer aos 10 mandamentos não tem nada a ver com tentar alcançar justiça por meio dos mandamentos ou imaginar que seremos salvos obedecendo os mandamentos. Está totalmente errado. Para nós, a motivação única e verdadeira é a gratidão. Cristo já operou sua obra perfeita na cruz por nós. Quem crer nele, não é salvo, é a promessa dele segura e podemos confiar no que o Senhor disse. Ok? Portanto, a minha motivação em obedecer aos 10 mandamentos é me esforçar para, embora eu não consiga fazê-lo perfeitamente, e ninguém consegue, essa é a realidade, não é? Somente alguém de mente farisaica imagina que realmente obedece perfeitamente à lei de Deus, mas nós nos esforçamos para obedecer, levando muito a sério a questão dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos, mas tendo como base, como motivação a gratidão, porque confiamos no que Cristo fez por nós, tá? Então, a lei para nós não tem esse caráter condenatório, não. Então isso é importante compreender também, tá? Então aqueles que tentam hoje ir pelo caminho da lei, meus irmãos, estão debaixo de maldição, né? Uma vez que tratamos da necessidade do evangelho, então, né, extrema, veremos agora mais, não é, 2 artigos do capítulo 3, 4, e o assunto tem a ver justamente com o envio do evangelho, né? Tem a ver com o envio do evangelho, certo? E o envio do evangelho nesse contexto do mundo caído, né? Estamos pensando então em um mundo que vai receber o evangelho é um mundo caído, onde todos são igualmente pecadores, não há ninguém melhor do que ninguém. É muito importante gravarmos isso em nosso coração, porque lá na frente, quando chegarmos na sessão das heresias, nós vamos observar, não é, que os remonstrantes afirmaram que sim, na verdade há pessoas melhores do que outras, né? Isso é uma coisa complicada, né? O nível que aqueles homens chegaram de heresia é terrível, mas vamos em frente. Vamos para o primeiro artigo, então, não é, da nossa aula de hoje, que é o artigo de número 7, tá? O artigo 7 nos diz assim. Deixa eu me ler aqui nos cânones de Dort. Esse aqui, né? Que é o que eu prefiro. Da Graf Editora, tá certo? Organizado aí pelo pastor Abraham de Graf. E é o melhor livrinho dos cânones de Dort que vocês vão encontrar aqui no Brasil. O melhor de todos. De todos, de todos, de todos. Sem exceção, tá? Sem medo de errar. Aliás, sem medo de errar, tá bom? Artigo 7 diz bem assim. Por que o evangelho é enviado a alguns e a outros não? No Antigo Testamento, Deus revelou este mistério da sua vontade apenas a poucas pessoas. No Novo Testamento, entretanto, ele retirou a distinção entre os povos e revelou o mistério a muito mais pessoas. Esta distribuição distinta do Evangelho não é causada pela maior dignidade de um certo povo, nem pelo melhor uso da luz, da luz natural, mas pelo soberano bom propósito e amor imerecido de Deus. Portanto, eles que recebem tão grande graça, além e ao contrário de tudo que merecem,
devem reconhecer isto com coração humilde e agradecido. Mas eles devem, com o apóstolo Paulo, adorar a severidade e justiça do julgamento de Deus sobre aqueles que não recebem esta graça. E não devem, de maneira nenhuma, investigá-los curiosamente, né? Então, artigo muito importante. E vamos também para o artigo 8. Serão somente esses dois artigos hoje, beleza? O sério chamado do Evangelho. Nos diz assim: mas tantos quanto são chamados pelo Evangelho, seriamente o são. Porque Deus revela sério e claramente em sua palavra o que lhe agrada, a saber, que aqueles que são chamados venham a ele. Ele também, sinceramente, promete descanso para a alma e vida eterna a todos os que a ele vierem e crerem, tá? Então, sério chamado do Evangelho. Vamos por parte, então, né? Na primeira parte, então, do artigo 7, nós lemos justamente assim: no Antigo Testamento, Deus revelou este mistério da sua vontade apenas a poucas pessoas. Podemos verificar isso claramente nas Escrituras, tá? Claramente. Se alguém acha que a doutrina da eleição, por exemplo, né? Porque este é o assunto geral, né? Então, se alguém tem o entendimento de que a doutrina da eleição é uma distorção calvinista do Novo Testamento, né? Está totalmente fora, não é? Por fora da teologia bíblica. É claro que tem muitas acusações assim na internet, tá? De pessoas tolas que nem leem nada a respeito. Sabe, essas pessoas já têm o pressuposto, né? Pelas caricaturas que foram feitas de Calvino, ou dos reformados, ou dos calvinistas, no caso, né? E elas abraçam isso como sendo a verdade, portanto, elas vão até o texto bíblico justamente com esses óculos, né? E com essa caricatura feia do lado, né? Como se Calvino ou qualquer igreja reformada tivesse inventado a doutrina da eleição, por exemplo, né? Da salvação pela graça imerecida. Isso não é invenção nossa. Estamos apenas confessando o que a Bíblia diz, tá? Aprendemos claramente no Antigo Testamento sobre a eleição. Então, o ensino da eleição não é um ensino restrito a vocábulos do Novo Testamento. Que, infelizmente, as pessoas que tentam interpretar isso de maneira oposta, né, sendo sinergistas, eles realmente leem e tentam desconstruir, né? Sabe aquele processo de desconstrução do texto? Você se esquece, é o tipo de exegese que eles fazem, porque eles pegam um termo, está ali o termo, certo? Então não tem como negar. Predestinação, eleição, etc. Então eles pegam um termo e eles fazem uma desconstrução ali, separando o termo e o isolando do todo o seu contexto, da construção dos autores. Então, meio que não importa tanto o que os autores estavam dizendo no todo ali, ou seja, na construção das ideias deles, mas apenas o que aquele termo pode, porventura, significar de maneira isolada, não é? E, no caso, né, ao meu gosto, tá? Então, é como você chegar e ler, né, no grego, a palavra que fala sobre predestinação, né, ou eleição, e você chegar num dicionário, vai lá na internet Strong, né? Vai lá no Strong na internet e você procura a palavra eleição, ou em outro léxico, ou então um dicionário grego aí, português. E aí você olha para a palavra, dá uma olhadinha na palavra, e você vê possíveis traduções, ou possíveis significados da palavra, tá? E aí você acaba escolhendo aquele que melhor se adequa ao seu coração. Deixando de lado o contexto, ou a construção da ideia do autor, tá? Então, vamos lá. Aprendemos então claramente no Antigo Testamento sobre a eleição. O ensino vem desde lá. Todos os que creem em Deus hoje, assim como no passado, assim como no Antigo Testamento, só creem porque são eleitos. Deus se revelou a eles, tá? Não foi o homem buscando a Deus. Deus se revelou a eles. Se Deus não se revela, veja que a fé, ela depende da revelação de Deus, tá? É o mesmo princípio que nós encontramos em Romanos 10, por exemplo, 17. A fé vem pela ouvir a pregação da palavra de Cristo. Ou seja, a fé no homem depende da revelação de Deus. Deus se revela, não é? E na sua revelação, que é a sua palavra, não é? Ele a usa para regenerar o morto espiritualmente e então a partir da regeneração é que ele crê. Tá? Esse é o sentido e, portanto, todos que criam realmente no Senhor no Antigo Testamento, né? Eles eram eleitos de Deus, eles receberam a revelação de Deus, por isso acreditaram, por isso confiaram em Deus, tá? Os israelitas, por exemplo, eles eram um povo eleito de Deus, tá? Eu acho que
Só se a pessoa for louca pra negar uma coisa dessas, né? Que há, de maneira muito clara, uma exclusividade para com Israel, tá? Se alguém acha que Deus escolheu alguém, né, e não outro, é injustiça, né? E se por magoadinho, casquinha de ovo, dá uma olhadinha no Antigo Testamento, né? Há uma exclusividade para o povo de Israel daquele contexto, como há no sentido geral, né, para o Israel de Deus, a igreja de Cristo, tá? Então, Paulo fala sobre isso em Tito, e não só em Tito, né, em várias cartas também. Existe exclusividade, sim, ok? De todas as nações da terra, Deus escolheu Israel naquele contexto, tá? E vamos pensar em Abraão. Deus escolheu Abraão. Lembre-se, Abraão não estava procurando a Deus, né? Abraão não estava lá na vida dele, Deus, onde você está? Não, 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 tá? Então Deus escolheu Abraão, não é? E não por nada em Abraão, né? Deus não foi constrangido a escolher Abraão. Esse não é o ponto aqui. Mas ele escolheu por graça Abraão, não é? Pelo seu próprio beneplácito, pelo que ele propuser em si mesmo. E assim, não é? Ele fez aliança com Abraão, o eleito, não é? O crente, e também com os seus filhos, né? É onde se aplica a teologia do pacto aí. O povo eleito, então, estava mais restrito naquele contexto à própria nação de Israel. Então, nós podemos pensar que lá era a igreja, ainda é a igreja de Cristo, né? A igreja, nós não lemos como reformados a Bíblia como um livro de duas religiões. Não existe isso para nós, né? Para nós é o povo da aliança, tá? Desde o começo do mundo até o final dele. É o povo da aliança. É a igreja de Cristo, né? Por que a igreja de Cristo? Porque mesmo lá em Israel, né, ou seja, a igreja com seu caráter ainda nacional, com aquelas limitações culturais, étnicas, ainda assim, não é, o cerne do que era ensinado e ministrado em Israel era Cristo. Ele era o significado de tudo ali, tá? Então é a igreja de Cristo, certo? Então, naquele contexto, a igreja, os eleitos de Deus, a sua igreja estava restrita, digamos assim, em Israel nação, tá? Era a igreja nacional. Até podemos pontuar, né, exceções. Tem exceções também, né? Até podemos pensar, por exemplo, naquela geração de ninivitas que viveu na época do profeta Jonas. Eles eram eleitos de Deus também. Deus se revelou a eles por meio de Jonas, por meio da pregação de Jonas. E mais uma vez eles creram e se arrependeram. Observe que Deus se revela por meio da pregação. Sempre é assim, esse é o princípio, essa é a norma. Deus se revela por meio da pregação e então, somente a partir da revelação de Deus, não é, é que vem a fé. Porque por meio dessa revelação, isto é, por meio da palavra, é que vem a fé. Ok? Não é nada do homem de maneira natural, mas vem de Deus e somente de Deus, tá? Então, nesse sentido, aprendemos que tudo depende de Deus. Ele é quem revela a sua vontade, tá? E aí, Efésios 1, verso 9, um dos textos base para esse artigo, né, essa primeira parte, quando é citado, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. É Deus quem revela, tá? Deus revela. Nós não encontramos Deus, tá? Deus se revela a nós, ok? É até interessante, né? Como a própria Confissão Belga fala no artigo 1, é, citando alguns atributos de Deus, fala que Deus é incompreensível, né? E de fato, né? Tudo que nós sabemos de Deus é revelação. Não tem como saber nada de Deus sem revelação. Não tem como saber. Pessoalmente, eu digo. Não tem como. Basta você analisar aquilo que eu já falei muitas vezes aqui, não é? Aqueles cientistas que vão pela luz natural, por exemplo. Eles vão estudar e o estudo deles, não vai levar eles a Deus pessoalmente. Tá? Mas aí um cientista, um ateu cientista aí que estava pesquisando aí coisas do universo, da biologia e tudo mais, não é? Ele agora é cristão, ele ficou impressionado com a obra da criação. Entenda, ele não se converteu ou recebeu fé porque olhou para a natureza. Não é? Houve com certeza alguma intervenção ali e foi cristã, acredite. Tá? De alguma forma a pessoa foi levada à escritura. De repente olhar para a natureza e lembrar, peraí, mas os cristãos já disseram isso. A pessoa então curiosa vai até a escritura e então recebe a fé. Tá? É desse jeito. Isso é importante compreender. Tudo então sobre Deus que nós conhecemos é revelação. Como a Confissão Belga diz, Deus é incompreensível. Se Deus não se revela, ninguém chega até ele, ninguém conhece Deus, ninguém consegue compreendê-lo, não é? E nem se relacionar pessoalmente com ele, a não ser que ele se revele. Então Deus é incompreensível. Só sabemos dele o que ele quer que nós saibamos. É simples assim, certo?
Vamos para a segunda parte, então, do artigo 7. No Novo Testamento, entretanto, ele retirou a distinção entre os povos e revelou o mistério a muito mais pessoas, tá? Então, primeira parte aí do artigo, temos o fato de que Deus revelou a poucas pessoas, no caso do Antigo Testamento, e agora o Novo Testamento, ele, digamos assim, ele retirou todas as distinções, né? Nós vemos de maneira muito clara em Efésios capítulo 2, né? É um texto maravilhoso que nos ensina sobre isso. Então, observem, tá? Um ponto muito importante aqui, que nós confessamos. A restrição lá no Antigo Testamento, tá? Onde o povo de Israel recebia os oráculos de Deus, não é? A lei, as ordenanças, como Paulo fala em Romanos 9. Tudo isso, toda aquela restrição e exclusividade a Israel, tá? Como igreja do Antigo Testamento, igreja nacional, né? Tudo aquilo, toda aquela restrição, ela foi sancionada, imposta, administrada pelo próprio Deus, tá? Não era a nação de Israel retendo, guardando o conhecimento de Deus e olhando para os gentios, para o restante do mundo, dizendo: não, 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 aqui é só nosso. De jeito nenhum. Toda a restrição a Israel, a bênção derramada sobre Israel, foi sancionada, foi ordenada, foi dirigida, administrada pelo próprio Deus. E o próprio Deus, quem lançou tais restrições no Antigo Testamento, ok? É o mesmo que tirou essas restrições quando enviou seu filho, tá? E por sua vez, seu filho ordenou a pregação do evangelho em todo o mundo, tá? Então é Deus quem colocou, foi quem colocou, e Deus mesmo quem tirou as restrições no meio da obra de seu filho, tá? Então temos Colossenses 3, verso 11, que diz: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, citas, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todo. Então, observe a riqueza desse texto, né? Naquele contexto, então, essa questão de você ser grego ou judeu, né, ou seja, gentil ou judeu, tinha um grande peso, um grande valor. Isso, culturalmente, ainda permaneceu durante muito tempo no próprio Novo Testamento, né? Por isso que nós vemos tantas rixas, tantas tensões ali, recorrentes, né? Infelizmente. Mas mostra que realmente havia essa restrição, né? Em algum momento, os judeus daquele período, especialmente os partidos, né? Naquelas seitas judaicas, tomaram isso para si, não é? Aquele sentimento talvez um pouco mais nacionalista, não é? Os judeus são um povo santo e todo o resto é condenado. Isso fez com que eles ficassem um pouco arrogantes, né? Não os judeus em si, não o povo de Israel em si, mas aqueles líderes partidários, né? Aqueles líderes religiosos, certamente se orgulhavam, né? Por isso que havia tanto problema com os fariseus, por exemplo, e saduceus. E outros também, né? Como escribas. Mas esse texto nos mostra que havia toda aquela restrição, havia essa distinção. As diferenças étnicas, elas eram muito, muito fortes, muito presentes, e elas contavam demais, tá? Demais mesmo. Mas quando Cristo vem, o que ele faz é mostrar que, na verdade, o plano de Deus de salvação, ele nunca foi algo restrito, né? Ele teve um momento de restrição na antiga aliança, né? Era um momento temporário ali, não era nada permanente, fixo, tá? O propósito realmente do evangelho é alcançar o mundo inteiro. A promessa feita a Abraão, por exemplo, ela é universal, né? Deus não promete a Abraão algo que refere somente a uma etnia de todos os povos da terra. Sim, o povo é eleito de Deus, mas era eleito de Deus, mas a promessa que Deus fez a Abraão refere-se a todas as famílias da terra, que seriam abençoadas em Abraão. Ou seja, receberiam a bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão, meus irmãos? É a justificação pela fé, não é? E a partir disso todo o resto, né? Todo o resto, a justificação pela fé. Entende? Ou seja, a promessa sempre foi universal. Tá? E quando Cristo vem, ele cumpre o que Deus prometeu a Abraão. Ele ordena, como o filho de Abraão, que o evangelho seja pregado em todo o mundo, para cumprir aquilo ali. O próprio derramamento do Espírito Santo, né, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o próprio propósito do Pentecostes em si tem a ver com isso, com essa promessa também. Tá? Justamente para que o espírito do evangelho, né, a promessa de Deus, fosse realmente a todos os lugares da terra, fosse cumprida
como o Senhor prometeu a Abraão, tá? Então, esse é todo o propósito. Não tem como você ler a Bíblia e você desligar essas coisas, porque você vai chegar em conclusões erradas, na verdade. Então, é importante compreender isso. Por isso, esse texto é importante para nós, né? Colossenses, mas também Gálatas, né? Gálatas 3 é um texto fantástico sobre isso também, né? Mas veja, por causa de Cristo, em Cristo, Deus removeu, não é? Como Efésios 2, né? Toda a parede de separação, né? Ele removeu todas as distinções que eram tão fortes. Agora, aquelas distinções, não é, étnicas, culturais, elas não têm mais valor por causa da obra de Cristo. Não tem mais peso. Não separa de verdade. Aquelas restrições separavam sim, mas agora não separam mais, tá? Não separam mais. Então, onde não há grego nem judeu, isso se acabou, né? Até por isso que eu falei que é tão tolo quando as pessoas hoje elas tentam, sei lá, ressuscitar, não é? Esse judaísmo, digamos assim, para fazer distinção ainda. Eu sou judeu, eu sou judeu, eu sou judeu. Né? Isso não faz sentido, na verdade. Então, diante do evangelho, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, essas coisas perderam o valor. Circuncisão ou incircuncisão era basicamente o motivo de orgulho dos judeus. Nós somos circuncidados, vocês não. Eles são incircuncisão, são impuros. Isso perdeu o valor completamente, tá? Bárbaro, cita, servo ou livre, porque todos têm um só Senhor, não é? Mas Cristo é tudo em todos. Efésios 2, verso 14 também, porque ele, no caso Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, não é? Os tipos de pessoas do mundo, os povos, judeus e o resto, os gentios, não é? Fez um. Fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, Cristo derrubou. Tá? Então as restrições lá do Antigo Testamento, que eram sancionadas por Deus, não é de forma temporária ali naquele contexto, foram agora derrubadas, não é, pelo próprio Deus na obra do seu Filho. Tá? Então, esse é o espírito aqui. Tá certo? Vamos avançar então. Vamos para a parte. Cadê? A parte 3 do artigo 7. Esta distribuição distinta do evangelho não é a causa pela maior dignidade de um certo povo, tá? Nem pelo melhor uso da luz da natureza, mas pelo soberano, bom propósito e amor imerecido de Deus. Ou seja, o que é que está sendo dito aqui? Que essa distribuição distinta do evangelho, né? Tipo, o evangelho, nós podemos observar, vamos fazer um mapa aí do cristianismo, e vamos notar que o evangelho se espalhou mais em tais regiões do que em outras, não é? Há uma distribuição geral para o mundo inteiro, mas algumas regiões receberam mais do que outras. Nós sabemos disso na prática, realmente, né? Há lugares que o evangelho é proibido mesmo. E, portanto, não há um crescimento numérico também, e até qualitativo. Essa distribuição, então, não tem nada a ver, não tem como causa a dignidade de um certo povo. Então, a Europa, ela foi muito abençoada, né? Desde o primeiro século, basicamente. No final do primeiro século, segundo século ali, a Europa foi muito, muito abençoada. A região da Ásia Menor também, né? As regiões da Ásia ali também. Mas também regiões africanas, ainda é contexto oriental também, né? Conta-se como isso. Mas o contexto ocidental foi muito, 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 muito abençoado, né? Nós tivemos liberdade, depois de, claro, passar por toda a perseguição, de desenvolvermos a teologia da igreja. Então, isso espalhou bastante o evangelho. Claro que isso não significa dizer que o Ocidente é cristão, né? Isso aí, para mim, o Ocidente tem cultura cristã. Não quer dizer que, pessoalmente, as pessoas são regeneradas, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não é nem correto dizer que o Ocidente é cristão. Né? Você tem cristãos no Ocidente, ainda que a cultura seja cristã. Então, falemos assim: o Ocidente tem uma cultura cristã, né? Que está em declínio, é claro. Mas o fato da Europa, por exemplo, ter sido o berço, não é, do desenvolvimento da teologia da igreja, do lado ocidental, é claro, e também berço da própria reforma protestante, o que nos trouxe uma grande riqueza, não significa dizer que é assim, ou que foi assim, porque os europeus eram mais dignos, eram melhores, ou mesmo porque eles fizeram bom uso da luz da natureza. Entende? Não tem nada a ver com a dignidade de qualquer povo.
todos somos iguais. Esse é um ponto importante. Todos somos igualmente pecadores, igualmente indignos. Não tem nada a ver com nada em nós nesse sentido. Esse é um ponto muito importante para compreender aqui, tá? Então, tudo foi feito pelo bom propósito de Deus. Então, Deus soberanamente quis que o evangelho ele se desenvolvesse mais em algumas áreas do que outras. Ele quis assim a sua providência. E cabe a nós, como cristãos, darmos glória a ele e nos submetermos à sua vontade. E não ficarmos questionando ou tentar investigar o porquê foi mais num canto do que no outro. A resposta bíblica é essa. Deus é soberano e assim ele quis. Ponto. Tá? Ponto. Eu sei que parece um argumento para calar, mas é isso que a Bíblia ensina. E eu, como cristão, se eu creio nisso, amém, Senhor. É assim. Certo? Ficar tentando costurar e achar argumentos extra-bíblicos a partir da sua própria consciência é um erro muito grande. Não foi para isso que Deus nos deu a sua doutrina, a sua palavra. Tá? Então é muito importante compreender isso também. Em Romanos 2, verso 11, lemos: porque para com Deus não há acepção de pessoas. De fato, né? Não é esse tipo de... Deus escolhe um povo, escolhe. Mas, veja, não é um tipo de escolha arbitrária, como se faz uma acepção, por exemplo. Não tem nada a ver com isso, tá? Mateus 11 e verso 26, Cristo diz: sim, ó Pai, porque assim te aprouve, assim foi do teu agrado. Né? Ou seja, Cristo nos ensina a darmos glórias a Deus porque ele fez assim. E não a ficarmos questionando. Então, a atitude cristã, imitando a Cristo, é justamente essa. Não é por que a Europa, ou agora as Américas, e não todos os países africanos, ou então não todos os países da Ásia. Por que há tantos lugares que não foram tão beneficiados pelo Evangelho? Ou o Oriente Médio em si? Não é? A postura rebelde, a postura revolucionária, a postura sinergista, a postura que acha que o homem tem Deus na barriga, vai questionar. Vai dizer por quê? Mas a postura que Cristo nos ensina é contrário a isso. Ele diz: sim, ó Pai, porque assim te aprouve, assim foi do teu agrado. Tá? Romanos 11, versos 22 e 23 também nos diz: considera, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram. Com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Ok? Tudo é de acordo com a vontade de Deus. É porque aprove ao Senhor. Esta é a razão máxima e suficiente para nós, não é, entendermos. Certo? Partindo agora para a parte 4 do artigo 7, né? Essa parte final do artigo 7. Diz bem assim: portanto, eles que recebem tão grande graça, além e ao contrário de tudo que merecem, né? Uma graça imerecida, ok? Devem reconhecer isto com coração humilde e agradecido. Entende? Temos que ser gratos a Deus se o Evangelho chegou até nós e se cremos no Evangelho. E não ficarmos nos questionando ou questionando a Deus ou empurrando para Calvino, que é o que esses todos fazem, né? Continuando. Mas eles devem, com o apóstolo Paulo, o apóstolo, adorar a severidade e justiça do julgamento de Deus sobre aqueles que não recebem esta graça, tá? Então, este aqui é um sério chamado, né? A nossa consciência como cristãos a nos conformarmos com a vontade de Deus, não é? O pressuposto nosso como cristãos é o que Deus diz em sua palavra. Deus é santo e justo. Eu não posso conceber em minha mente como cristão, se eu sou um cristão de verdade, qualquer ato de injustiça de Deus. Independente do que seja, tá? Independente de como as coisas funcionam. Não sou eu que administro o universo, tá? Quem sou eu? Quem sou eu para decretar alguma coisa, não é? Eu acho que no nosso contexto, só quem decreta alguma coisa são os neopentecostais, né? Eles gostam de decretar muita coisa. Mas é só viagem. O ponto é, Deus é santo e é justo, e portanto eu creio de todo o coração, porque eu sou um cristão, que tudo que o Senhor realiza neste mundo, independente se eu vou entender ou não, é justo e é santo. Ponto final. Tá? Então temos que realmente adorar a Deus. E como é dito aqui, não é? Também a sua severidade e justiça do julgamento de Deus sobre aqueles que não recebem esta graça.
ele decidiu que eles não vão receber. As razões, não é nos mínimos detalhes, como alguns querem, não tem, certo? É de acordo com a vontade do Senhor. Então, eu tenho que me calar aqui, tenho que parar aqui, tá? Este julgamento de Deus, eles não devem, de maneira nenhuma, investigá-los curiosamente. Então, fica um alerta aqui dos cânones para aquelas pessoas que nunca se conformam com as respostas bíblicas ou com as explicações teológicas. Tem gente que é chata pra caramba assim, sabe? Quando eu era jovem, mais jovem eu era assim também, mas vamos aprendendo com o tempo, né? E, claro, o tempo de leitura bíblica, do convívio na igreja, né? Da experiência cristã, vai te ensinando, vai nos ensinando. Vamos também nos acostumando com a linguagem bíblica, com os princípios, né? Com toda aquela visão panorâmica da Bíblia. E isso vai nos dando certa estabilidade, né? Para compreendermos a vontade do Senhor, não é? Também entendermos que há coisas que nós não podemos compreender, esse é o fato, e que nós realmente somos chamados a confiar em Deus e a realmente confessarmos que Ele é santo e justo e bom, inquestionavelmente bom, é amor, certo? E isso para nós deve bastar. Quando as pessoas elas não querem uma resposta, elas sempre fazem mais perguntas, tá? Fazer perguntas é uma coisa boa, até certo ponto, tá? Até certo ponto. Experiência pastoral minha. Muitas vezes eu tive que lidar com pessoas que, veja, elas questionavam, e ao mesmo tempo, quando eu respondia, elas rejeitavam todas as respostas que eu dava. Ora, numa hora dessa, eu levantei a bandeirinha branca e falei, cara, posso fazer nada por você não. Ora, você me pergunta, eu respondo, e você não aceita a minha resposta, eu vou fazer o que mais? Hã? Se você quer mais do que isso, só se o próprio Deus vier até você e te falar. Mas isso não vai rolar, né? Isso não vai acontecer. Porque ele te deu a palavra. Então, você deve se concentrar no mínimo que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus é o mínimo para a salvação. Né? É tudo que nós precisamos conhecer para a salvação. É o que importa. Ela não é tudo sobre Deus. Ela é o mínimo, tá bom? Para conhecermos o caminho da salvação. E sermos guiados assim, tá? É simplesmente isso. Então, nós não devemos, de forma nenhuma, queremos saber demais. A Bíblia nos dá conhecimento riquíssimo. Então, eu tenho muito conhecimento da palavra de Deus. Mas nem tudo está ali. Nem tudo tem resposta na Bíblia. Certo? E nem tudo precisa ter. Não é? Essa exigência que algumas pessoas têm, ela é ridícula. Pra quê? Tipo, vai ajudar em quê? Por que você tem que saber de tudo? Essa é a mesma atitude de Adão e Eva no Éden. Né? Eu tenho que conhecer o bem e o mal. Ponto. Então eu vou lá e vou conhecer. E a pessoa fica questionando, e nenhuma resposta que é dada, e respostas humildes que são dadas, não é? Essas pessoas se conformam. Elas vão perguntar mais e querem saber, mas por quê? Porque eu já debati com pessoas, né? Na minha imaturidade, né? Hoje eu não faço isso mais não, né? Não vou ficar debatendo com o defunto, mas tudo bem, né? Na minha imaturidade, eu tentava argumentar, e as pessoas ficavam, não, mas por quê? Aí tinha gente que ficava bem assim, mas deve ter, sabe, sei lá, deve ter alguma coisa em mim, deve ter alguma coisa numa pessoa para que Deus a escolha, porque não faz sentido para mim que Deus, de maneira gratuita, não é, sem que haja uma razão que o constranja não é, na própria pessoa, para ele escolher. O que eu pude dizer, olha, se você quer encontrar algo de bom no ser humano que constranja Deus a escolhê-lo, você não vai encontrar. Porque o que a Bíblia nos ensina é que nós somos depravados, mortos espiritualmente falando. Então não há nada em nós de bom que constranja Deus a nos salvar. Nós morremos na queda. Morremos. Nós não estamos doentes ou mancos. Nós morremos. Ok? Então não há nada. Não, mas é porque... Cara, pare, né? Chega! Fazer que naquele meme. Chega! Não faz sentido ficar insistindo nisso. A Bíblia vai até aqui. Deus revelou até esse ponto. Acabou. Creia no que Deus disse. Não queira saber mais do que isso. Deus não revelou, então não é pra você saber agora, cara. Ou talvez nunca saiba. Entende? Então, tentar investigar isso curiosamente, ficar inconformado com a própria resposta bíblica, é insano demais, sabe? E eu vejo que é isso que
os remonstrantes fizeram, né? Toda a sua inquietação ou os caminhos filosóficos que eles desenvolveram e tomaram é a inquietação de não aceitar as coisas como elas são, tá? Eu sou uma mera criatura, cabe a mim, não é apenas seguir no caminho da palavra de Deus e não querer saber mais. Deus é soberano, faz tudo para a sua glória e ponto final. Eu não sei mais nada além disso. E para mim isso basta. O que eu devo fazer como cristão é ser agradecido porque ele, por sua bondade, sem que houvesse nada em mim, resolveu me revelar o evangelho. É só isso. Gratidão. Ok? E aí, lembramos de um texto, né, que é muito usado. Deuteronômio 29, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Tá? Porém, as reveladas pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Acabou-se. Venhamos nos conformar com isso. Apocalipse 16, verso 7 também. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Que confessemos a mesma coisa, tá? Que Deus é justo. E ele jamais opera injustiça. Jamais. Eu posso não entender como os processos, eu posso não entender muita coisa, porque eu sou um ser humano. Cabe a mim confiar em Deus e confessar que ele é justo. Tá? Quem procura um outro caminho? Quem suspeita, eu vou falar isso para cristãos, tá? Não vou nem tocar naquele que é incrédulo de uma vez. Mas para cristãos, especialmente os sinergistas, que abrem a boca para questionar a justiça de Deus, porque ainda mais porque acham que quando falamos ou lemos um texto bíblico, nós estamos colocando ali Calvino falando. Tá totalmente errado. É você ler o texto da palavra de Deus para você notar a soberania de Deus sobre tudo, como ele faz o que ele aprove. Então, acabou. Deus disse, esta é a verdade. Não devemos tentar saber além disso. Porque quando alguém quer saber mais do que deveria, do que Deus revelou, essa pessoa, por não aceitar que Deus é soberano, ele faz o que ele quer, como ele quer, quando ele quer, essa pessoa vai levantar, não é? Essa maldita palavra, esse entendimento horrível que é dizer, então Deus é injusto se for assim. Não existe a menor possibilidade de Deus ser injusto. Tá? E a justiça dele não tem nada a ver com o que nós humanos pensamos que é justiça. Isso é um ponto muito importante. Certo? Vamos para então o nosso artigo final, artigo 8. O sério chamado do Evangelho. Mas tantos quantos são chamados pelo Evangelho, seriamente o são. Tá? Isso é importante até para aquelas pessoas que... se Deus já sabe de tudo e manda pregar o Evangelho, então esse chamado não é sério, porque ele já sabe quem é que não vai crer. Ele já elegeu pessoas na eternidade. Ouça bem isso. Mas tantos quantos são chamados pelo Evangelho, seriamente o são. Seriamente o são. Deus não está mandando um chamado fingido. Porque Deus revela séria e sinceramente em sua palavra o que lhe agrada, a saber, que aqueles que são chamados venham a ele. Ele também, seriamente, promete descanso para a alma e vida eterna a todos os que a ele vierem e crerem. Esse chamado é seríssimo. É por isso que eu não tenho que ter receio. Eu sei que é umas perguntas que algumas pessoas que estão começando a fé reformada fazem, né? Então, a acusação arminiana, assim, primária, né? E vergonhosa. Os calvinistas têm um problema com o evangelismo. Porque um calvinista, se ele for ser coerente, ele não vai evangelizar. Essa pessoa que pensa assim, sinceramente, dá pena, cara, na boa. Com todo respeito, sabe? Dá pena, tá? Dá pena. Você percebe que a pessoa, ela procura estabelecer uma linha de raciocínio, não é, que se adequa à mente dela, mesmo que isso acabe sacrificando verdades bíblicas. Certo? Nós não precisamos fazer isso, não, tá? Como reformados, realmente vamos nos esforçar sempre a sermos bíblicos de verdade. Tá? Então,
Não existe isso para nós reformados. Isso é uma caricatura, é uma mentira, é um boneco que inventaram aí, que é incoerente que nós que acreditamos na eleição incondicional, por exemplo, porque é o que Deus revela em sua palavra, bolas. Vou acreditar no que então? No que esses arminianos dizem? Né? Se é assim, então o reformado não deveria evangelizar. Né? Muito pelo contrário, nós só evangelizamos porque Deus elegeu pessoas. Do contrário, nós não sairíamos. Seria loucura tentar convencer o homem morto. Entende? Se eu não tenho uma convicção, uma base de que Deus prometeu, não é? Quando ele elegeu pessoas, prometeu que iria ressuscitá-las espiritualmente por meio da pregação do evangelho, não deveríamos sair de casa, tá? Porque nós não conseguimos convencer ninguém, certo? E tampouco nós, eu digo, convencer as pessoas de Deus, não é? Sobre Deus, não dá. Desculpa, não dá. Isso é o Espírito Santo quem faz, não somos nós. E nem tampouco nós conseguimos ressuscitar ninguém, tá? Nós estaremos andando literalmente por um grande cemitério, gritando nos ouvidos dos mortos: acordem e creiam. Eles nunca se mexeriam, nunca responderiam, nunca levantariam. É justamente porque Deus elegeu pessoas, tá? E esta eleição pressupõe, como consequência, chamamento, não é? Fé, é que nós temos para evangelizar. Para falar a verdade, só faz sentido evangelizar de verdade assim. O evangelismo só faz sentido a partir da doutrina da eleição incondicional. Sem eleição condicional, o evangelismo é uma piada, pô, na boa. É o morto tentando conquistar outro morto. Faz sentido isso pra vocês? Talvez alguém que pensa assim, hoje, né? Goste muito de The Walking Dead, né? Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, não, mas tudo bem. Vou ler aqui os textos finais, então, para encerrar a nossa aula. Deixa eu ver quanto tempo já temos aqui de aula. 51 minutos, tempo suficiente. Eu pensei que ia ser menos, né? Mas vamos lá. Romanos 9,16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É Deus. E Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a esposa, não é? A noiva dizem, vem. E a quem ouve, diga, vem. E a quem tem sede, venha. E a quem quiser, tome de graça da água da vida. Lembre também do que Jesus falou em João 6, né? Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. O que vem a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Certo? Encerramos a nossa aula, então. Eu só lembrei de uma coisa aqui quando eu li esse texto de Apocalipse 22 e 17, que eu vou compartilhar com vocês. Quando eu estava no seminário, há muitas luas, em um belo dia, apareceu na rua, né, uma mulher, um adolescente e mais umas duas crianças coreanas. E elas estavam evangelizando. Eram coreanas mesmo, né, missionários aqui no Brasil, e estavam evangelizando. E eu estava em frente à casa, né? A casa onde ficavam lá os seminaristas. E essa pessoa veio me abordar e eu, beleza, vamos trocar ideia, né? E não estava fácil de comunicar porque ela não conseguia falar bem o português, né? Era aquela coisa mais cômica, digamos assim, né? Feito aquelas imitações baratas que se faz aqui no Brasil dos asiáticos, né? Mas ela falava lá direitinho e falava que eu deveria crer na Deus Moi, né? E eu tentando entender o que você quer dizer com isso, né? Tipo, Deus Moi? É. O Espírito e a noiva dizem vem, né? Não tá falando de Cristo. Tá falando Deus Moi. Deus Mãe. Aí eu, como assim? É Deus Mãe que você tá falando? É. Não tá falando de Cristo, tá falando de Deus Mãe. O Espírito e a noiva dizem a mãe, no caso, vem. Aí eu, caramba, mas que viagem, que chá de cogumelo essa mulher tomou, né? Tentando entender. Tentando entender. E aí eu fui perguntando mais e ela foi esclarecendo uma coisa. Até entramos em casa lá, né? Na casa, sentamos lá ao sofá e ela começou a tentar explicar mais. Trouxe um DVDzinho, né? Pra explicar direitinho, mostrando uns vídeos lá. Mas em coreano. Não ajudou muita coisa, não, tá? Eu gosto de dorama, mas também não. Nessa época também eu nem assistia dorama, né? Mas não ia ajudar de qualquer jeito. Eu sei que ela. Me explique isso, que negócio de Deus Mãe. Ela foi explicar bem assim: olha, pra você ver como as pessoas fazem um tipo de leitura errada da Bíblia, né? Pela própria lógica delas.
E baseado nisso criam heresias e seitas. Então, no início de tudo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quem criou a mulher? Aí que caiu a ficha. Eu falei, caramba, velho, não é possível um negócio desse. Ela entendia, lendo o texto, né? Eu acho que a seita dela também, que se a Bíblia falar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significa dizer simplesmente o homem do sexo masculino, não a humanidade. Entendeu? Ou seja, o homem, o varão mesmo. E, portanto, se há uma mulher, é porque um outro Deus, que é feminino, criou a mulher à sua imagem e semelhança. Olha a viagem, né? Aí eu, tá, mas o texto de Gênesis não tá dizendo que macho e fêmeas criou? Deus criou homem e mulher. De onde você tira esse negócio de Deus mãe? Entende a situação? E aí não teve mais como desenvolver o assunto, porque travou e foi embora. Obrigado aí pela visita, né, por tentar pregar isso que se chama de evangelho. Mas não rolou, não, né? Desculpa, mas não tem como, não faz sentido. Mas você vê como as pessoas elas fazem uma leitura tão estranha, não é, da Escritura Sagrada. A falta de teologia, de compreensão de toda a teologia da igreja, não é? De toda a escritura, o panorama bíblico, os conceitos, a própria interpretação, né? O básico nesse sentido, faz toda a diferença. As pessoas acabam chegando a conclusões tão tolas por falta de coisas mínimas. Às vezes é questão, não tô dizendo que é o caso dessa pessoa aí, mas às vezes é questão de, sei lá, cara, de pura interpretação da própria língua portuguesa. Eu não entendo como é que a pessoa chega a uma conclusão como essa. Bem, enfim, quis compartilhar isso com vocês, beleza? Não ajudou muito porque não tem a ver com a aula, mas tudo bem, né? Foi só para poder terminar aqui, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Continuem acompanhando o canal, se inscrevam, deem um joinha nesse vídeo. Se tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Volta lá no começo da playlist, pega todas as aulas do comecinho para vocês se inteirando e se preparando também, tá bom? E se inscreve no canal. Valeu e até a próxima aula.